A gente inicia o nosso SIC News falando aí sobre máscaras, e materiais de proteção. Mais uma remessa de itens de proteção adquiridos pelo governo de Rondônia chegou hoje ao estado. São milhares de máscaras para os profissionais que estão trabalhando no combate à Covid-19. O governo do estado e a Secretaria de Saúde receberam 16 mil máscaras N95, que têm uma proteção maior para conter a contaminação pela Covid-19. É a terceira remessa adquirida pelo governo de Rondônia. Nas duas anteriores, foram adquiridos kits de proteção, como aventais, álcool em gel e outros, para os profissionais da saúde que estão na linha de frente combatendo o vírus. Ainda no mês de fevereiro, antes mesmo de qualquer caso de coronavírus no Brasil, nós havíamos feito, então, a aquisição dessas máscaras, desses equipamentos. Então, chegaram agora, nós pedimos o apoio do bombeiro. O bombeiro foi até lá o estado de São Paulo, buscou os equipamentos, essas máscaras, e trouxe agora para nós aqui, que será utilizado na rede pública estadual. O secretário estadual de saúde falou da possibilidade de montagem dos hospitais de campanha, como em outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então temos uma reunião agora, eles participaram de uma primeira reunião ontem à tarde, os poderes, Tribunal de Contas e Ministério Público, o próprio presidente estava presente lá do Tribunal de Contas. Teremos outra hoje, visitamos vários terrenos e galpões hoje de manhã e muito em breve a gente já vai dar a cartada final que o governador está pedindo para a gente antecipar, dar celeridade nisso, para que a gente comece a construir o nosso hospital de campanha. O nosso objetivo é fazer um hospital com 200 leitos, mas o município de Porto Velho até foi sugerido ontem, como eu já falei, pelo Tribunal de Contas e Ministério Público, que o município de Porto Velho também faça um hospital de campanha menor, claro, mas que faça, porque todos os municípios do interior estão contribuindo dessa forma, vão ter leitos extras para isso. O governador comentou a decisão da Justiça a respeito do bloqueio à reabertura de alguns estabelecimentos comerciais e disse que vai recorrer. Uma grande preocupação que nós temos, que eu tenho enquanto governador, é também com a pessoa que está ali, ela não consegue alimentação adequada. Ela precisa trabalhar, porque sem trabalho ela não consegue alimentar a si e a sua família. Me perguntaram ali agora se eu vou recorrer. Não, nós temos que recorrer da decisão. Ocorre que dizer, eu estou aborrecido com o judiciário. Não, o judiciário ele também está preocupado com a saúde da população. Eu também estou preocupado com a saúde da população. Só que existem dois níveis dessa história, duas situações. Primeira situação, a pessoa ser contaminada com coronavírus. Segunda situação, a pessoa não ser contaminada com o coronavírus, mas ela também sofrer na sua saúde porque ela não está conseguindo trabalhar. Muito bem, Everton Leone, essa é uma aquisição importante que o governo de Rondônia faz, o que demonstra que, além das ações para combater o coronavírus, também está preocupado com a saúde dos profissionais, né? Perfeito, Miri Santos. E agora essa palavra do governador, e todo mundo sabe que eu vejo o jornal na hora, eu não sabia nem que tinha essa entrevista aí agora, até porque eu estou aqui no meu confinamento, e o pessoal do jornalismo fica distante daqui, mas eu recebi a deixa para mim voltar ao assunto de ontem, que eu havia anunciado no início desse programa. Lamentavelmente aqui onde eu estou, e um pouco distante dos acontecimentos, do estúdio, do calor da coisa, de poder trocar uma ideia com a Miri Santos no intervalo, com o pessoal que está no jornalismo, com o Copanax, que conversa comigo, enfim, eu acabei talvez até um pouco desatento, não percebendo exatamente o alcance daquela decisão que foi tomada ontem pelo Judiciário. Eu imaginei aqui no momento da notícia que isso se tratava apenas de daqui para frente, ou seja, aquilo que o governador já flexibilizou está flexibilizado e daqui para frente não flexibiliza mais, claro que tendo que ter o governo podendo recorrer. Muito bem, logo depois do jornal, eu fui ver a matéria novamente, que costumo fazer isso, e percebi que a coisa não era bem assim.
E a notícia, aliás, está muito clara, está muito correta, está muito transparente, aquilo que foi veiculado ontem, e está no YouTube, e o telespectador pode rever a hora que quiser. Eu fazendo uma reflexão em cima do que eu aí sim entendi corretamente, mas isso depois do jornal, é de que aquilo que o governador flexibilizou tem que voltar atrás. Muito bem. Eu acho assim muito perigoso o judiciário entrar numa questão como esta, porque, primeiro, não está havendo vácuo de poder. Nós estamos vendo aí o governo do estado trabalhando incessantemente, 24 horas por dia, administrando essa pandemia que está começando a chegar aqui no estado e que já causou, inclusive, uma morte. Nós percebemos, até porque a matéria o decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Quer dizer, não há paralisação dos poderes de forma alguma aqui no estado. Os poderes estão funcionando. O executivo, o legislativo, o judiciário estão funcionando a pleno vapor, sem nenhum problema. Não há nenhuma paralisação das instituições. E os nossos problemas aqui, eles são exatamente ou muito semelhantes aos dos demais estados. Então, eu tenho a sensação e tenho observado que o governo do estado tem feito a lição de casa. Quem foi eleito para governar? Para acertar e para errar? O governador do estado. Ele teve mais de 50% dos votos para poder assumir o cargo. O cargo que ele assumiu em nome do povo de Rondônia, eleito democraticamente. E até porque, até aqui, as medidas que o governador tomou foram até muito tímidas e muito óbvias. Quer dizer, fazer com que os caminhoneiros possam chegar na estrada, porque você não pode fechar o estado, você não pode impedir que chegue aqui alimentos, por exemplo, produtos de primeira necessidade, e tem que ter um restaurante aberto na beira da estrada, tem que ter um pequeno hotel funcionando para que as pessoas possam se abrigar para uma noite de sono, enfim, medidas muito tímidas que até estão muito abaixo do que as classes empresariais e produtivas têm reivindicado, muito abaixo. Mas muito abaixo mesmo, talvez não chegou a 1% do que os setores empresariais e de trabalhadores vêm pedindo para que o governo abra e flexibilize mais. E até agora, o governador fez pontualmente essa flexibilização inteligente, sensível e, acima de tudo, necessária. Então, se daqui a pouco vai se engessar o governo nas suas ações, no trabalho que ele vem fazendo, e até agora a gente não vê maiores críticas ao governo no que vem fazendo, aliás, pela pronta ação do governador Marcos Rocha, desde o princípio, vocês viram aí agora, pelo dinamismo e a preocupação e o trabalho incansável do secretário de Saúde, Fernando Máximo. O que a gente está vendo aí é uma preocupação para fazer a coisa certa. Quer dizer, não há nenhuma nesga de negligência de quem quer que seja no executivo para que se possa duvidar do que está se fazendo. Se vai se engessar o governo, se vai se engessar o governador vai para a quarentena dele. Porque aí a responsabilidade sobre tudo aí vai pairar sobre o Ministério Público e sobre o Judiciário. Então eu tenho a sensação que nesse momento é importante, em que não há vácuo de poder, em que não há nenhuma situação em que se tenha qualquer
impressão que o governo possa estar negligenciando as dificuldades que o governo tem, todos os estados têm, é bom que se diga. Aliás, o mundo tem. Falta equipamento de segurança. A China também teve, a Itália tem, a França tem, né? Mas falta máscara, falta na Itália também, falta na França também, falta na Iugoslávia também, falta na Inglaterra, no Reino Unido, então falta no mundo inteiro. E as nossas deficiências são ainda maiores que a deles, porque nós estamos num país que foi dilapidado nos últimos 14 anos. Tivemos 14 anos de 2 governos, dois governantes em nível nacional que arrebentaram com esse país, que preferiram construir estádios de futebol do que construir hospitais, que, aliás, ironicamente, esses mesmos estádios de futebol, inclusive alguns deles sem a menor utilização, subaproveitados, já estão virando hospitais para salvar vidas. E tomara que fique o resto da vida assim, vira hospital definitivo. Alguns estádios disso aí, que, como eu disse, subaproveitados e superfaturados que foram na época. Então é importante que a gente coloque que essa decisão judicial, na minha modestíssima opinião, e é bom que se diga, não falei com ninguém do governo, não. É que eu fui rever a matéria depois e vi que eu não prestei atenção que deveria prestar atenção. Achei que era dali para frente e era para trás, inclusive. Então eu tenho a sensação seguinte, que os poderes aqui do Estado devem continuar entregando ao governador aquilo que o povo já entregou, que é os destinos desse Estado. Claro que se amanhã ou depois, se vier algum desatino, aí o Ministério Público entra e a gente sabe a importância do MP na vida dos brasileiros, que o judiciário se posicione, que julgue, mas enquanto a coisa está andando, você diz assim, não, agora é executivo, não faz mais nada, porque agora, para um pouquinho, quem foi eleito para governar foi o governador Marcos Rocha, numa delegação democrática do povo nas urnas. Ele foi eleito para acertar e, eventualmente, para errar. E se errar, vai pagar depois. Agora, essa interferência de poder sobre poder, e acho que não é salutar, como eu disse, isso só pode acontecer se existisse um vácuo de poder, uma ausência de autoridade, e isso não existe aqui no Estado. A própria Assembleia Legislativa, como poder legislativo desse Estado, referendou o decreto do governador. Então, daqui para frente, vamos deixar o governador errar e vamos deixar o governador acertar, conforme lhe foi delegado pelo povo de Rondônia nas urnas.